Boa noite, pessoal. Estamos aí começando mais um Conversa ao Pé do Rádio. Hoje sou eu, Cláudio Pacheco. Nós aqui da equipe Não a Mídia Golpista disponibilizamos aí esse canal para um bate-papo rápido sobre os principais acontecimentos aí do cenário político. E a gente aqui, como vocês já sabem, a gente trata de forma muito simples a questão da política, tenta resumir e explicar de forma mais simples também, para que todos tenham acesso e entendam um pouco do que está acontecendo. Então hoje a gente vai falar dessa notícia que saiu recentemente, né, sobre o Centrão, a parte ali, o bloco dos partidos de centro fecharem apoio com o Geraldo Alckmin. Ontem mesmo, o Rubem Gonzalez tratou desse tema, da questão da importância que deve se dar ao poder que a máquina do PSDB, né, com o Geraldo Alckmin e companhia, com a máquina de guerra que esses caras têm em mãos contra os interesses do povo brasileiro mesmo. Não é só contra a esquerda, contra PT, contra nada disso não, é contra o país, contra a classe trabalhadora. Eu gostaria de frisar para os senhores aqui a importância de depositar na conta do PSDB toda a arquitetura do golpe de 2016 que nós sofremos. Eu digo nós, não estou também falando como petista não, que eu não sou mais petista, graças a Deus. Então assim, eu estou falando em relação a nós, do povo brasileiro, o golpe que nós sofremos, com a perda dos nossos direitos trabalhistas e agora com a perda das nossas principais riquezas estratégicas e até de interesse nacional, de defesa nacional, como o caso da Embraer para a Boeing, a questão do petróleo, que desde a época de Monteiro Lobato, que denunciava isso, desde 1931 diziam que não tinha uma gota de petróleo aqui, mas tinham um interesse em explorar, ou seja, os americanos tentam roubar nosso petróleo, com casos já desde 1950 comprovados de agentes públicos corrompidos por empresas estrangeiras, exatamente com essa finalidade, para cumprir esse papel de entrega da nossa maior riqueza para o estrangeiro. E, ou seja, agora, em 2018, eles estão conseguindo, com êxito, né, essa missão. É lamentável que isso tudo esteja acontecendo, mas eu acho muito importante frisar que quem comanda tudo isso é o PSDB. Tá? E assim, é fácil de entender. Vamos analisar da seguinte maneira. Tem até um livro que fizeram, né, A Privataria Tucana, que é um livro que tem documentos, provas assinadas, tudo documentado, envolvendo o José Serra, a privataria tucana do governo do Fernando Henrique, os crimes que esses caras cometeram, tudo isso comprovado. E nada acontece com esses caras. Eles são literalmente blindados pelo Poder Judiciário brasileiro. E hoje, até pouco tempo, o Lula já denunciou que não tinha mais esperança em relação à justiça, né, ao Poder Judiciário brasileiro. Ou seja, o próprio PT, numa incoerência incrível, ele recorre a um Poder Judiciário que ele mesmo muitas vezes denuncia, como vários outros já sabem disso e denunciam isso também, que foi parte integrante do golpe, né, que foi dado principalmente pela atuação da equipe da Lava Jato, encabeçada pelo juiz Sérgio Moro, e eles recorrem a esse mesmo Poder Judiciário, que foi parte integrante desse golpe, né, e que ainda o é, cá entre nós. Então a questão que fica é a importância que deve se dar ou não ao PSDB. E o tema de hoje é esse, né? A esquerda que a direita gosta. Qual é o papel da esquerda nessa situação toda? O que a gente precisa resumir aqui e entender de uma forma breve é que o governo Lula, inequivocamente, para a maior parte dos brasileiros, foi considerado bom. Os 2 primeiros mandatos do governo Lula foi um bom governo para o país, para as reservas nossas em dólares, para a questão da Petrobras, que foi supervalorizada, enfim, para a classe média, todo mundo ganhou com o governo Lula. A qualidade de vida, a questão do investimento em educação, o aparelhamento da Polícia Federal, da Justiça Federal, tudo isso. Enfim, eu não vou me estender para o áudio não ficar muito longo. O problema foi de 2010 para cá. E qual foi o problema? O problema foi exatamente no momento em que o Lula decidiu escolher um poste para continuar com o PT no comando do país. É a sede do poder insaciável do PT. Foi o que levou a gente a essa desgraça toda que a gente está vivendo. Então, assim, eu já estou sendo chamado de antipetista até pela minha família, que é uma família
tradicionalmente petista, quase toda ela. Eu já estou sendo esculachado por muita gente do PT, fui expulso de grupos do PT, dos quais eu sempre fiz parte. A nossa página Não a Mídia Golpista, se vocês pararem para analisar ela aí, a página, o nosso conteúdo, vocês vão ver desde lá de trás que a gente sempre apoiou, 80%, 90% do nosso conteúdo é em favor de Lula e do PT. E eu passei a ser considerado um traidor, um infiltrado, um bandido, porque eu resolvi mudar a minha estratégia e apoiar a candidatura do Ciro Gomes, por entender que esse caminho era um caminho mais justo e mais correto por parte dos partidos dos trabalhadores, o que infelizmente não vem ocorrendo. Então essa questão fica para a gente refletir o seguinte, que todo esse poder que o PSDB tem e demonstrou ter, arquitetando todo esse golpe, se mostra como? Com os resultados. Tá? Porque todos esses projetos que foram aprovados, as privatizações, as entregas das nossas riquezas para os estrangeiros, a reforma trabalhista que tira nossos direitos, o teto dos gastos, tudo isso foi encabeçado, coordenado pelo PSDB, pela quadrilha do PSDB, que sempre teve esse grupo aí do Centrão alinhado. Vários partidos que hoje flertam apoio tanto com o Ciro quanto com o PT também aderiram ao impeachment. Então a questão ela é muito mais complexa. O que eu chamo a atenção aqui dos senhores é a questão da esquerda, do papel da esquerda diante disso tudo aí. Porque diante de um golpe desse que nós sofremos, talvez o mais grave na história da nossa república, qual o papel que a esquerda deveria desempenhar nesse momento? É óbvio, não é tão difícil perceber que o principal a ser feito seria um blocão com todos os partidos que se dizem de esquerda, que se dizem do campo progressista, e fecharem um entendimento, um consenso, para que se formasse um bloco forte, único, capaz de enfrentar essa máquina de guerra, que é o PSDB, essa quadrilha que tem os tentáculos dentro do Poder Judiciário, que tem tentáculos dentro do Congresso, em lobbies, em empreiteira, em tudo que é lugar. Esses caras têm o apoio do mercado, de rentistas. É um inimigo muito poderoso para se brigar contra eles. Eles têm a mídia inteira a favor deles, principalmente esse demônio que é a Rede Globo. A gente precisa cair na real, gente, que o povo se informa sobre política pela Rede Globo. O PT, ele é um partido que virou um sinônimo, um símbolo de ladroagem, de corrupção, ainda que injustamente receba esse título em comparação com os demais, mas isso é o que ficou registrado pela Globo, pelo próprio Poder Judiciário, sim, que nitidamente faz uma perseguição diferenciada ao PT. Então, eu acho que assim, não é tão difícil cair na real que o PT não é uma boa opção para assumir protagonismo político num momento como esse. E toda essa desgraça aconteceu foi porque o seu Lula resolveu apontar o dedo para um poste, que é a dona Dilma, e que teve Michel Temer na linha sucessória, e deu no que a gente está vendo agora. Então, gente, não seria o momento de passar a bola? Essa é a minha indignação, porque o Ciro Gomes sempre foi um aliado leal, fiel, tanto ao Partido dos Trabalhadores como ao Lula e como a Dilma, e no momento em que ele mais precisou desse apoio, e que justamente, até pela sua ficha limpa, pela sua experiência na vida pública, pelo seu currículo, pelo seu merecimento, pelas inúmeras promessas que o PT fez de apoiar uma candidatura dele que nunca cumpriu, e agora, no momento em que mais é preciso, o PT culpa o Ciro, que ele que tinha que abrir mão para apoiar um candidato preso. Preso, condenado sem prova pelo Poder Judiciário, que tem mais 6 processos contra ele. Que raio de estratégia é essa? E que o PT tem e que quer nos fazer acreditar que é a estratégia melhor possível, que é a viável. A gente não consegue entender. Até a militância petista, na qual eu fui incluído durante 30 anos, fica perdida. Até a gente não sabe bem o que fazer e o que entender. Porque todas as estratégias adotadas pelo PT, desde o golpe até agora, deram erradas. Todas elas. Não vai ter golpe? Teve. Não passarão fascistas? Passaram. Não vão vender, a Petrobras é nossa, estão vendendo. O que deu certo nessa história? Eu tenho todo o direito de mudar a minha estratégia, mudar a minha trincheira e optar por um novo líder político, que foi a minha opção pelo Ciro Gomes. A questão é que a gente tem que ficar atento com o inimigo que a gente está lidando. O tamanho do poder que o PSDB tem.
Isso foi frisado ontem, eu estou frisando isso novamente hoje e estou responsabilizando sim toda a esquerda brasileira, que essa é a esquerda que a direita gosta. Desculpe, até o áudio está sendo um pouco mais longo hoje, porque nós, em vez de nos focarmos nos interesses nacionais, na necessidade de nos juntarmos em torno de um ideal comum para realmente atender a necessidade do povo brasileiro, do mais pobre, do ferrado que perdeu seu 13º, dos caras que estão desempregados, dos caras que estão fodidos. Aí está o PT preocupado em perder a sua hegemonia política no campo da esquerda, que é uma esquerda que sinceramente parece que nem existe aqui nesse país. Então, assim, é muito difícil. O próprio Lula fez uma analogia disso uma vez. Isso parece aquela coisa da mulher que não aceita o fato do marido ter conseguido outra mulher e aí fica falando mal da mulher do outro. O PT está fazendo a mesma coisa em relação a Ciro, entendeu? Minar a candidatura do cara, não sei o quê. Então, gente, olha só, eu acho, isso é minha opinião, tá? Em relação ao que eu acho, eu responsabilizo muito o PT por isso, porque o PT tem o maior líder popular que se diz da esquerda, que é o Lula, e que teria todo esse poder para mobilizar esse apoio em direção ao Ciro Gomes, para que a gente pudesse ali formar um grande bloco de resistência a esse entreguismo, a esse golpe. E o que a gente tem visto, infelizmente, tem sido o contrário. Tanto por parte do Partido dos Trabalhadores, como por parte dos veículos de mídia que apoiam o Partido dos Trabalhadores, e fazem esse jogo sujo de atacar mais até a candidatura do Ciro Gomes do que a própria direita. Então, assim, que fique isso para a gente refletir sobre o que a gente tem que se preocupar a partir de agora, né? Já foi falado aqui sobre Bolsonaro, sobre o Alckmin, o PSDB. Hoje eu estou trazendo essa questão sobre a irresponsabilidade que a esquerda está tendo diante de tudo isso que está acontecendo. Ou seja, o Centrão agora se alinhou ao PSDB, ou seja, eles... Essa questão da aliança, de formar um blocão com um entendimento coeso, firme diante de um objetivo em comum, isso é um privilégio da direita. Eles sabem fazer isso. E a esquerda até hoje ainda não aprendeu a fazer isso. Então é por isso que nós estamos pagando por esse erro. Porque a espionagem, o golpe foi avisado, a Dilma foi avisada ao Erdogan, foi avisada a Merkel, a todo mundo. O que eles fizeram? O que nós fizemos aqui? Então, assim, fica aí, gente. Desculpe até o meu tom hoje, porque realmente eu estou muito indignado com essa questão. E vamos refletir melhor sobre isso. Até o próximo áudio, o áudio de amanhã aí. Conversa ao pé do rádio. Boa noite.